Muitas pessoas acreditam que a pobreza está ligada apenas à falta de dinheiro. Eu nunca vi essa forma. Eu já conhecia pessoas que trabalhavam em vários empregos e continuavam fazendo coisas, enquanto outras, com menos recursos, conseguiam transformar sua realidade em pouco tempo. O que sempre me chamou a atenção não era o saldo na conta, mas sim os hábitos. À época, eu entendia que quando alguém muda suas atitudes em apenas 30 dias, pode transformar toda a sua vida instantaneamente. Isso não depende de gênero, qualificações acadêmicas ou do lugar onde nasceu, mas das escolas que se repetem diariamente, ou que uma pessoa decida comer, ouvir, com quem convive, ou que esteja presa à sua maneira de pensar. São essas escovas invisíveis que constroem ou destroem um futuro financeiro. O mais impressionante é que muitos de nós não percebemos que, com pequenas decisões erradas, estamos cavando nosso próprio buraco todos os dias. A realidade é simples, mas difícil de encarar. Não importa quanto alguém ganhe, se continuarmos com uma mentalidade de escassez, continuaremos presos à pobreza. Foi quando percebi que comecei a me identificar com um pai. Sempre que uma pessoa de origem humilde adotava novos hábitos por apenas 30 dias, os resultados apareciam. Não começou, podíamos ser discretos, mas éramos consistentes. Porque o dinheiro nunca muda antes da mentalidade, a mente sempre vê primeiro. Eu sei disso porque não há lugar. Quando decidi fazer pequenas mudanças, dia após dia, percebi que a prosperidade não nasce em um saco, mas em uma maneira de pensar. O que você entende é que mesmo quando está falhando, você encontra o caminho para crescer. Já quem rejeita essa verdade por orgulho ou teimosia, acaba vivendo a mesma realidade, repetida ano após ano. Por muito tempo, as mesmas pessoas me culpavam. Eu era responsável pelo meu país por não ter condições. Eu criticava a escola por não ensinar finanças. Eu cobrava do governo, do sistema, do mundo. Era fácil justificar meus fracassos com o que eu estava perdendo. Mas essa postura só me mantém preso à mediocridade, sem nenhuma mudança. Um ponto de virada aconteceu quando percebi que ele não tinha mais nada para mim. Você só tem duas opções: continuar culpando os outros ou assumir que minha vida foi consequência direta da minha educação. Eu trabalhei com petróleo, mas fui transformador. Descubra o poder da autorresponsabilidade. Quando tudo é culpa externa, você não está fora. Quando tudo é sua responsabilidade, você tem todas as possibilidades. Esse novo cheiro me forçou a parar de dar desculpas e começar a procurar soluções. Eu não podia controlar a economia, mas podia controlar as reações a ela. Eu não podia mudar meu passado, mas podia decidir o que faria com os aprendizes que ele me ensinou. Foi quando parei de olhar para fora e comecei a olhar para dentro que percebi. Meu problema não era falta de direção. Era falta de direção, uma direção que ele nunca teve coragem de seguir. Assim que ele me colocou no papel de vítima, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas quando decidi assumir ou controlar minha vida, tudo começou a mudar. O mundo continuou o mesmo, mas mudou, e bastou para que novas portas se abrissem. Foi só quando comecei a me culpar que comecei a buscar meus próprios hábitos. Para onde meu dinheiro estava indo e como eu realmente o usava. Ele acreditava que a solução era ganhar mais. Mas, na verdade, talvez estivesse se desperdiçando de maneiras que nunca havia percebido. Por muito tempo, tive a ideia de que o problema era a falta de dinheiro. Sempre que surgia uma dificuldade, minha resposta era: preciso aumentar minha renda. Sei que quanto mais eu ganhava, mais rápido o dinheiro desaparecia. Então, decidi adotar uma atitude simples. Comecei a registrar todas as minhas despesas, das menores às maiores, diariamente, sem exceção. Aquele gesto quase insignificante revelou algo poderoso. Ele estava sendo negligenciado como minha própria bolsa. Pequenas despesas, um café, um aplicativo, uma compra por impulso no mercado, que pareciam inofensivas, quando somadas, não representam mais uma quantia enorme. A maioria das dificuldades financeiras não se deve à falta de dinheiro, mas sim à falta de clareza. Ele vivia de forma não automática, gastando sem pensar, sem avaliar ou impactar as minhas escolas. Quando comecei a acompanhar cada saída, centavo por centavo, foi a primeira vez que senti que tinha ou controlava as minhas. Não se tratava de ser como uma vaca, mas de ser ágil com a estratégia. Percebi que não precisava cortar nada, apenas eliminar, ou que não acrescentava nada à minha vida. A anotação se tornou mais sincera do que ele poderia encarar. Os números não são mencionados, mesmo quando as pessoas tentam se enganar.
Eu estava registrando minhas despesas que descobri ou desperdicei sem ver. Itens que nunca usei. Suprimentos para viagem com muito mais frequência do que eu tinha. Compras por impulso que não têm utilidade. Comecei a me perguntar: essa despesa realmente me custa dinheiro? Quase sempre. A resposta era: nada. Essa reflexão me levou a ser mais intencional com cada centavo. Ali nasceu uma nova disciplina. Esse hábito simples abre caminho para um próximo passo. Aprender como seu dinheiro funciona. Se quisessem que ele crescesse, ele precisava estudar. Mas não como em uma escola tradicional, e simplesmente porque as pessoas estudam sem sucesso. Desenvolvi um hábito raro, mas essencial: estudar finanças todos os dias. Não porque sonhasse em ser especialista, mas porque estava cansado de ser ignorante. Logo percebia que minha vida financeira refletia exatamente o que ele sabia, ou melhor, o que ele não sabia. Se quisesse mudar minha realidade, teria que mudar minha realidade. Começou como se estivesse ao meu alcance: livros usados, itens antigos, entrevistas com investidores. Não começo, apenas 10 minutos por dia. Pouco tempo, mas o suficiente para acender uma chama. Li O Homem Mais Rico da Babilônia. Depois Pai Rico, Pai Pobre, que anos depois ele mesmo escreveu, inspirado por aqueles aprendizes iniciais. Cada página era como jogar fora uma venda de 2 olhos. Não tenho ideia de quanta ignorância financeira estava me incomodando. Com o passar do tempo, essa prática vai acontecer. Não era uma questão de gastar horas, mas de manter a consistência. Aprendi sobre ativos, passivos, fluxo de caixa, votos compostos, a diferença entre jiboias divididas e ruínas. Descobri que os ricos pensam diferente porque aprendemos coisas diferentes. E não é segredo, está disponível em livros, entrevistas e histórias sobre o que você procura. O problema é que você não tem disciplina para ir até lá ou terminar. Esse estudo diário me dá algo que nenhum salário poderia oferecer: autonomia. Quando entendi a lógica do dinheiro, comecei a tomar decisões mais inteligentes, mais conscientes, mais alinhadas com meus objetivos. Não preciso mais de conselhos aleatórios ou da aprovação de outras pessoas. Eu sabia o que estava fazendo e, assim, encontrei uma paz que nenhum dos métodos tradicionais conseguiu me dar. Aprender sobre finanças me mostrou uma verdade poderosa: ganhar bem não significa, necessariamente, viver bem. A verdadeira liberdade vem quando suas despesas são menores que sua renda, mesmo que essa renda ainda seja modesta. E era preciso seguir um caminho que muitos não têm coragem de tentar. Viver com menos folhas para poder viver com muito mais amor. A maioria das dificuldades financeiras não se deve à falta de dinheiro, mas sim à falta de clareza. Ele vivia de forma não automática, gastando sem pensar, sem avaliar ou impactar as minhas escolas. Quando comecei a acompanhar cada saída, centavo por centavo, foi a primeira vez que senti que tinha ou controlava as minhas. Não se tratava de ser como uma vaca, mas de ser ágil com a estratégia. Percebi que não precisava cortar nada, apenas eliminar, ou que não acrescentava nada à minha vida. A anotação se tornou mais sincera do que ele poderia encarar. Os números não são mencionados. Mesmo quando as pessoas tentam se enganar. Eu estava registrando minhas despesas que descobri ou desperdicei sem ver. Itens que nunca usei. Suprimentos para viagem com muito mais frequência do que eu tinha. Compras por impulso que não têm utilidade. Comecei a me perguntar: essa despesa realmente me custa dinheiro? Quase sempre. A resposta era: nada. Essa reflexão me levou a ser mais intencional com cada centavo. Ali nasceu uma nova disciplina. Esse hábito simples abre caminho para um próximo passo. Aprender como seu dinheiro funciona. Se quisessem que ele crescesse, ele precisava estudar. Mas não como em uma escola tradicional, e simplesmente porque as pessoas estudam sem sucesso. Desenvolvi um hábito raro, mas essencial: estudar finanças todos os dias. Não porque sonhasse em ser especialista, mas porque estava cansado de ser ignorante. Logo percebia que minha vida financeira refletia exatamente o que ele sabia, ou melhor, o que ele não sabia. Se quisesse mudar minha realidade, teria que mudar minha realidade. Começou como se estivesse ao meu alcance: livros usados, itens antigos, entrevistas com investidores. Não começo, apenas 10 minutos por dia. Pouco tempo, mas o suficiente para acender uma chama. Li O Homem Mais Rico da Babilônia. Depois Pai Rico, Pai Pobre, que anos depois ele mesmo escreveu, inspirado por aqueles aprendizes iniciais. Cada página era como jogar fora uma venda de 2 olhos. Não tenho ideia de quanta ignorância financeira estava me incomodando.
Com o passar do tempo, essa prática vai acontecer. Não era uma questão de gastar horas, mas de manter a consistência. Aprendi sobre ativos, passivos, fluxo de caixa, votos compostos, a diferença entre jiboias divididas e ruínas. Descobri que os ricos pensam diferente porque aprendemos coisas diferentes. E não é segredo, está disponível em livros, entrevistas e histórias sobre o que você procura. O problema é que você não tem disciplina para ir até lá ou terminar. Esse estudo diário me dá algo que nenhum salário poderia oferecer: autonomia. Quando entendi a lógica do dinheiro, comecei a tomar decisões mais inteligentes, mais conscientes, mais alinhadas com meus objetivos. Não preciso mais de conselhos aleatórios ou da aprovação de outras pessoas. Eu sabia o que estava fazendo e, assim, encontrei uma paz que nenhum dos métodos tradicionais conseguiu me dar. Aprender sobre finanças me mostrou uma verdade poderosa. Ganhar bem não significa, necessariamente, viver bem. A verdadeira liberdade vem quando suas despesas são menores que sua renda, mesmo que essa renda ainda seja modesta. E era preciso seguir um caminho que muitos não têm coragem de tentar. Viver com menos folhas para poder viver com muito mais amor. Por muito tempo, vivi cercado de pessoas que só reclamavam, que repetiam que nada estava dando certo. Eu precisava ouvir essas vozes. E o silêncio vem com um toque, mudando as conversas que circulavam ao meu redor. Quando percebi que só guardar dinheiro não era suficiente, comecei a encarar a situação de outro ponto. Depois de parar, não faz diferença. E é preciso colocá-lo de volta para funcionar, mesmo que não seja o suficiente. Foi então que uma regra pessoal se estabeleceu: investir todos os dias, sem gastar um único real, e esse investimento, antes de tudo, nada mais seria do que conhecimento. A maioria das pessoas acredita que investir é apenas colocar dinheiro em algum lugar e esperar o retorno. Eu via de outra forma. Meus primeiros investimentos foram em livros, cursos e conversas com pessoas que sabiam mais do que eu. Gastava pouco, mas estrategicamente. R$ 1 em um livro certamente me rendeu muito mais do que 1.000 em um negócio ruim. Esse retorno era invisível, mas transformador. Meu pai rico sempre dizia que o melhor investimento é aquele que ninguém consegue arrancar da sua voz, da sua mente. Então mergulhei em livros de finanças, biografias de empreendedores, materiais antigos sobre imóveis. Lia, relia, anotava, sublinhava. Cada página era como uma nova moeda entrando na minha cabeça. E quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender. Virou quase um vício, mas um vício que me empurra para frente. Esse hábito diário, por menor que fosse, criou uma base sólida. Comecei a me ver como um estrategista. Mesmo quando grandes oportunidades ainda não tinham surgido, eu sabia que estava me preparando para elas. Ele não esperava ficar rico antes de começar a investir. Ele investe para, um dia, deixar de ser pobre. Isso virou parte de quem eu era, uma rotina inegociável. Com o passar do tempo, esse esforço silencioso foi mudando minha mentalidade, minha educação e meu apego à maneira como vivemos o dinheiro. E, à medida que eu crescia por dentro, senti que precisava proteger essa nova visão. Isso exigia distância de pessoas que sabotam nosso próprio futuro com palavras pequenas e pensamentos limitados. Percebi que você estava falando por aí ou que eu acreditava que era possível. Quanto mais tempo eu passava com pessoas que só sabiam o que estavam fazendo, mais eu me sentia esgotado. Era como um ruído constante que extinguia qualquer senso de ambição. A negatividade se resolve, entrar sem pedir licença e perder energia. Por isso, decidi filtrar o que eu dizia e, principalmente, sobre o que não faz sentido passar horas cobrando do governo, do dólar, dos preços ou do chefe. Essas conversas só me pegaram no mesmo lugar. Comecei a procurar outras vozes, outros ambientes, outras ideias. Pessoas que tivessem soluções, não problemas. Que sonhavam alto mesmo sem ter nada. Que liam, investiam, testavam, erravam, mas não desistiam. Esse tipo de pessoa é raro, mas existe. E quando você se conecta com elas, sua mentalidade se expande. Suas possibilidades aumentam e sua zona de conforto começa a se tornar desconfortável. Eu entendi, então, que o poder da influência. Não foi fácil me livrar de pessoas que só reclamavam. Algumas delas eram amigas de longa data, inclusive parentes. Mas percebi que manter esses laços me custava caro, não em dinheiro, mas em energia, visão e coragem. Me esgotei em silêncio. Não por raiva, mas por necessidade. E, ao fazer isso, comecei a sintonizar outra frequência, a crescente. Nesse novo ambiente,
Os livros passarão para um papel ainda maior. Não qualquer livro, mas aqueles que ninguém da minha família jamais leu, que meus colegas de escola jamais mencionarão, mas que abrem portas para um mundo totalmente novo. Foi mergulhando nessas leituras que finalmente entendi a diferença entre o que os ricos sabem e o que os pobres não sabem. Na minha casa, sempre foi sinônimo de obrigação. Meu país valorizava a escola, como boas notas, ou o concurso público, como estabilidade. Mas nunca vi um livro sobre dinheiro na prateleira. Falava-se em empreendimentos seguros, mas nunca em independência financeira. E isso me incomodava. Não queria seguir o mesmo caminho previsível. Então, fui atrás de leituras que não faziam parte da minha mesa de família. O impacto foi imediato. Percebi que tudo o que me falava sobre dinheiro estava incompleto. Comecei com O Homem Mais Rico da Babilônia. Depois mergulhei em autores que falavam sobre ativos, fluxo de caixa, imóveis, negócios. Foi como aprender uma língua secreta. Enquanto a maioria das pessoas só aprendia sobre salários e moradia, elas aprendiam sobre liberdade e liberdade. Essas leituras não mudam só o meu vocabulário, mudam a minha mentalidade. Passei a enxergar os pais. Os ricos pensam diferente porque consomem conteúdo diferente. Eles estavam em outro nível de pensamento. Não por talento, mas por construção. E, página por página, eu ia reconstruindo a minha mente. Cada livro que li foi como uma sala de aula que uma escola nunca me ofereceu. Com o passar do tempo, essa nova visão começa a refletir na minha vida prática. As perguntas mudarão. As decisões ganharão outro peso e os precipícios se transformarão em uma nova perspectiva. Enquanto minha família continuava aguardando ansiosamente um aumento de salário, eu já pensava em como obter novas fontes de renda. E tudo começou com um guia simples. Abrir livros que nem sequer têm coragem de abrir. Essas leituras me revelarão que o verdadeiro problema nunca foi a falta de dinheiro. Na raiz, era mais profundo. Uma mentalidade de escassez, herdada como um pai silencioso. Passada de geração em geração. Quando comecei a alimentar minha mente com novas ideias, percebi que o mundo externo também começou a se transformar. Eu estava no ponto em que entendi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Eu não era pobre porque não tinha dinheiro, mas simplesmente porque meu modo de pensar me mantinha aprisionado. O dinheiro, ou a ausência dele, dificilmente era uma consequência. A verdadeira pobreza estava na minha mentalidade, na maneira como eu decidia, me comportava, interpretava a realidade. Não preciso de um salário maior, preciso de uma mente capaz de multiplicar qualquer valor que eu pense. Quando convivi com pessoas realmente ricas, vi claramente a diferença entre simplesmente ganhar e realmente saber administrar o dinheiro. Conheci pessoas comuns prosperando porque queriam pensar grande, enquanto outras, mesmo com diplomas impecáveis, afundavam em dívidas. O segredo não estava no ter, mas não ser. Uma mente rica não espera a condição perfeita. Ela gera, transforma limitações em oportunidades. A mente pobre não vive mais com medo, do apego, da necessidade de garantias. Essa percepção foi dolorosa, porque me obrigou a desconstruir tudo o que eu acreditava. Descobri que meus maiores limites não estavam no mundo exterior, mas dentro de mim. O mais triste é que ninguém nos diz isso. Pelo contrário, isso nos treina a pensar pequeno. E é por isso que tantas pessoas vão para a vida sem explorar o próprio potencial. Não é previsto por acaso. Está aprisionado por uma mentalidade que sabota qualquer progresso. Quem pensa pobre gasta tudo ou o que ganha. O pensamento rico transforma todo desejo em um impulso por algo maior. A mudança dessa mentalidade não custa nada, vale tudo. Essa virada foi o ponto que consolidou toda a transformação. Não se tratava de técnicas, planos ou fórmulas milagrosas, tratava-se de identidade. Eu precisava parar de pensar como pobre para começar a viver como rico. Esse movimento invisível altera absolutamente tudo. A partir daí, a riqueza deixou de ser um sonho distante para ser apenas uma busca pelo tempo. Muitos dizem que 30 dias não são suficientes para mudar algo. Eu afirmei que 30 dias são suficientes para nunca mais poder viver como antes. Porque coloca esses princípios em prática, fica claro que a riqueza não é um privilégio, é uma construção. Ser pobre em dinheiro não é pior. Ou o verdadeiro fracasso é ser pobre em visão, em atitude, em coragem. Olho para trás, vendo que cada pequena escola construiu uma base sólida. Nada aconteceu de repente, mas tudo começou quando decidi parar de repetir os erros que cometi com minha família, amigos e colegas. A diferença nunca esteve no mundo.